E aí, pessoal, tudo bem? Professor Tom aqui nesse dia, noite frio, 6 graus. Hoje eu venho falar sobre o livro Os Detetives Selvagens, de Roberto Bolanho. Não confundir com o artista Roberto Bolanhos, né, o que fazia o Chaves. Roberto Bolanho, um escritor chileno que morou algum tempo no México, também morou algum tempo na Espanha, já falecido, nasceu em 1953, morreu em 2003. E aí, em 98, publicou essa obra aqui, muito premiada, foi a sua penúltima obra. Então, Os Detetives Selvagens é basicamente jovens poetas contra a poesia tradicional, né? Que vão passar por alguns percalços, algumas aventuras em torno da poesia. Então, o livro ele é bastante denso, grande, e ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, a gente tem o Garcia Madeira, que é um adolescente de 17 anos, que está se descobrindo na vida, começou a frequentar aulas de direito, a contragosto, né, obrigado pelos tios, porque ele gostaria de frequentar aulas de letras, de literatura, enfim, de escrever poesia, escrever livros. Então ele vai para esse curso de direito, mas ele frequenta oficinas de poesia. E nessas oficinas de poesia, ele conhece 2 rapazes ali que eles já se consideram poetas, que é o Ulisses Lima, mexicano, e o Arturo Belano, que é o chileno, né, o alter ego do escritor Roberto Bolanho. Esses 2 poetas, eles fazem parte de um movimento que eles criaram, que eles adotaram para si, né, que são os reais visceralistas, né, o movimento real visceralista, que supostamente foi criado na década de 20 por uma poeta chamada Cesária Tinagero, né? Essa poeta que nunca publicou nada, que só se conhece de nome, de boato, e que possivelmente teve alguma publicação em alguma revista perdida, ela é o foco desses 2 poetas. Então a gente tem o Garcia Madeiro, então, deslumbrado por essas amizades, começa a ter uma vida boêmia, descobre o sexo, a bebida, a noite, a farra na noite, enfim, a frequentar bares. Então a gente vê essa evolução desse Garcia Madeiro no final do ano de 1975. Então é finalzinho do ano de 75, onde esse personagem está se desenvolvendo e ele começa a ter uma série de contato com esses personagens da poesia mexicana ali na cidade do México. Então ele se envolve com a família Fonte, que é uma família bem interessante, assim, o modo como ela foi construída. Então é um pai arquiteto, mas que admira muito a poesia, então ele incentiva, inclusive ele faz a diagramação da primeira revista, primeira e segunda revista desse movimento, o seu Fonte, o Kim Fonte, e ele tem 2 filhas, inclusive uma premiada por poesia, que é a Maria Angélica, que aí o Garcia Madeira ali vai acabar se envolvendo e outros personagens se envolvem com elas, e elas também são personagens riquíssimos para a construção da história ali, né? A gente tem um outro personagem também chamado Pele Divina, que também vai trazer bastante riqueza pro conteúdo, além de uma série de outros poetas e personagens andarilhos que estão ali no Distrito Federal, né, na cidade do México. O Garcia Madeiro ele começa a se envolver com esses personagens, frequenta a casa do Kim Fonte ali, né, o pai das moças, que acaba sendo um reduto para eles. Até o momento que está se encaminhando para o Réveillon ali, né, para a noite de Ano Novo, e que a gente tem uma história ali que tem uma moça, que é a Lupe, que ela é uma moça menor de idade que começou a se prostituir e ela tem um cafetão. É uma história bem triste, no fundo, assim, né? Quando tu começa a entender o contexto, por esse Alberto, né, que é o cafetão, que começa a cercar ela e os rapazes ali, e eles estão sitiados na casa dos Fontes, né? Então, nesse Réveillon, eles não têm outra alternativa a não ser fugir, né? Então, eles fogem no carro ali do arquiteto, do Queen Fonte, e aí tem um corte abrupto. Então, passou ali a meia-noite, acaba a história, acaba essa primeira parte ali. A segunda parte, então, são testemunhos, são depoimentos sobre a vida de Arturo e Ulisses. Então, ele é um capítulo grande, né? São vários capítulos, na verdade, com depoimentos de pessoas que estiveram
com o Arthur ou com o Ulisses em algum momento. É um detetive, né? Um entrevistador que a gente não sabe quem é. É um detetive que sempre chega atrasado, né? Digamos assim, porque ele nunca consegue encontrar o Ulisses nem o Arturo, mas ele está com pessoas que estiveram em algum momento com esses dois personagens. Então a gente tem depoimentos em Barcelona, Madrid, Israel, no norte da África, no México, nos Estados Unidos. Então são vários cantos do mundo durante 20 anos e é onde pessoas vão contando como eram esses dois personagens, né? De alguma forma, a gente está construindo esses dois personagens pela ótica de outros personagens, né? Então, em nenhum momento, nessas 400, 500 páginas, temos Arturo e nem Ulisses falando. Porque na primeira parte, a gente tem o diário do Garcia Madeiro. Então, Garcia Madeiro descreve como são esses personagens, mas em nenhum momento eles tomam a voz, né? Eles têm a parte para contar, falar com sua própria voz, né? É sempre o Garcia Madeiro descrevendo como são esses personagens, nunca o Ulisses nem o Arturo. Já na segunda parte, a gente tem pessoas falando sobre esses dois personagens, né? E nunca os dois personagens falando. O Arthur e o Ulisses, eles fazem parte de um movimento chamado Real Visceralismo, né? Ou os Reais Visceralistas, que é um movimento que, segundo eles, surgiu na década de 20 a partir de uma poeta, uma poetisa, Cesária Tinajero, né? O Tinarreiro, que é uma moça que desapareceu logo em seguida, que não deixou material escrito, né? Tudo que eles conhecem é que elas provavelmente, eles têm uma suspeita que provavelmente ela participou de alguma revista, alguma publicação de poesia e que esse material se perdeu. Então eles estão tentando reavivar esse movimento, buscando essa personagem que eles não têm nem certeza que ela existiu. Então um dos depoimentos ali, que é um senhor já de idade na cidade do México, ele realmente ele conheceu essa pessoa, apresenta um material publicado pela Cesárea, né, o que fala sobre a Cesárea, mas é o único detalhe assim que a gente tem até essa segunda parte. E já na terceira parte, a gente tem então Ulisses, o Arturo, o Garcia Madeiro e a Lupe, a garota de programa ali, fugindo do Alberto no carro, já é 1976, então é a continuação lá da primeira parte. E a gente tem um desfecho para toda a história, tá? Não posso falar mais, não posso dar muito mais detalhes, porque aí entrega um enredo todo, né? Mas ali tem um desfecho de toda a história. Acho que a grande estrela do livro é a estrutura. Pegou de surpresa, assim, o formato do livro, porque no início ali, quando tu tá lendo a primeira parte tem o corte abrupto, tu quer tá deslanchando ali para alguma sequência, né? A história tá desenvolvendo e tem esse corte abrupto, e aí passa para esses depoimentos da segunda parte, e eu confesso que algumas vezes eu pensei em desistir de ler, eu levei uns 10 dias para ler esse livro, mas eu segui, né? Porque precisava ler alguma coisa do Roberto Bolanho para ver se continuava ou não lendo a literatura deles, já que eu quero conhecer a obra dele, né? A segunda parte ali ela é meio decepcionante em alguns momentos, porque tu não sabe quem é que está entrevistando. Tem alguns depoimentos ali que eles não têm nada a ver com a história, então parece que eles estão ali só para encher linguiça, porque eles não falam do Ulisses nem do Arturo, então são depoimentos enfim, de pessoas que não têm envolvimento com esses dois personagens, mas tem um depoimento, por exemplo, de uma moça ali que durante a revolta política ela fica quatro dias presas num banheiro, então é um depoimento bem tocante, assim. Tem depoimentos engraçados, tem um nonsense, tem um humor ali para quem sabe identificar, bem interessante em alguns momentos, mas são muitas e muitas páginas. Tem que ter muito fôlego para aguentar essa parte. Tu vai acompanhando, né, o percurso que esses personagens vão fazendo, o Arthur e o Ulisses, que um vai para Israel, outro vai para Alemanha, e eles vão conversando com uma série de gente, e o autor ali ele nos poupa dos detalhes, né? Então quando tem uma cena de sexo, essa cena de sexo é bem descrita, assim, com bastante detalhes, né? E no final ali a gente tem a conclusão do primeiro arco, né, da primeira página, a gente volta para aquele lance do diário, né? Então a parte do diário chega a ser a mais simples, né? Porque o Garcia Madeiro ele é bem objetivo. Então tudo que ele está vendo, tudo que está acontecendo, tudo que ele está conversando com os colegas ali, ele descreve, né? E até tem uma parte que
faz algumas piadas, e essas piadas, elas são ah, simbolizadas por meios de sinais, né? Então, ele faz desenhos e pergunta para os colegas ali que estão no carro, né? Para os dois e para a moça, o que são aqueles desenhos, né? Então, ele faz essas representações e o autor ah, nos representa na forma dos desenhos. Até a última página do livro tem desenhos. Então, a gente tem também mais representações gráficas. É interessante é que eles, em alguns momentos do livro, eles destacam o Octavio Paz assim como um poeta que tem que ser superado. Então, eles estão tentando superar o Octavio Paz, né, que é o grande poeta latino-americano, representante da poesia de língua espanhola. Mas, num momento ali dos depoimentos, a gente tem a secretária do Octavio Paz, então o Octavio Paz acaba sendo um personagem também da história, e isso eu achei bem interessante. A minha opinião sobre esse livro é que talvez não seja um bom livro de entrada, assim, para conhecer o Roberto Bolanho. Acho que devem ter outros livros mais fáceis de ler. A estrutura ali, a história em si, ela faz sentido, né? Tu entende da onde os personagens estão indo, da onde os personagens estão saindo, para onde eles estão indo. Só que a estrutura em si, né, essa estrela da narrativa, a estrutura do texto, ela pode pegar algumas pessoas de surpresa e fazer com que a pessoa desista de ler, né? Então, para um iniciante, que é como é o meu caso com o Roberto Bolanho, acho que não é uma boa ideia. Mas como eu tinha prometido que ia ler ele esse ano, estava entre os 12 ali, fiquei nessa obrigação de ler. Pretendo continuar lendo Roberto Bolanho, né? As outras obras, no caso, né? Então é isso, pessoal. O livro de hoje foi Os Detetives Selvagens, Roberto Bolanho. Essa história aqui densa, pesada, engraçada, triste, de muito contexto histórico, bastantes personagens, personagens riquíssimos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aí, de curtir, verificar a inscrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.